História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos integram os 11 tipos de arte reconhecidos no mundo. São muito apreciadas pelo público jovem e infantil, por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Hoje vamos estudar o que é história em quadrinhos. O que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQ, que quer dizer história em quadrinhos, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. História em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho, idealizada pelo artista Renato de Castro. Foi influenciada pela história em quadrinho francesa La Semaine, de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e trazida em 14 idiomas. Aqui podemos observar toda a evolução do personagem da Mônica, né? Desde o ano de 1975, né? Até o ano mais recente. História em quadrinhos pelo mundo. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem vários personagens emblemáticos. Uma delas é a Mafalda, criação do cartunista argentino Quino no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota, de aproximadamente 6 anos de idade, possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa se tornou um símbolo argentino. Outra história em quadrinho notável é Calvin, intitulada Calvin e Haroldo no Brasil, criada em 1985 pelo americano Bill Watterson. As tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 1995. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Crianças, agora nós vamos aqui para o nosso material, livro de artes, capítulo 7, página 45.
Aqui na página 45, né, a gente tem aqui como abertura de capítulo, nossa abertura de capítulo está composta por várias onomatopeias em balões de fala. São típicos, né, das histórias em quadrinhos, esses balões de fala. Aqui, né, o toque-toque quer dizer batendo na porta, cabrum, trovão, bu susto, pou, soco, bom, explosão, buá, alguém chorando, né? E bzz é o zumbido de abelha. Então, aqui a nossa abertura de capítulo, né, está composta por várias onomatopeias, balões de fala. É isso? Agora, nós vamos aqui para a página 45, tá certo? Aqui na página 45, nós temos aqui, né, está sendo reproduzida aqui ao lado, uma história em quadrinhos, né, que trata do surgimento da história em quadrinhos no século XIX, não é isso? A história em quadrinhos, ela pode ter personagens, balões de textos e onomatopeias. Aí aqui na página 47, né, a gente também tem exemplos de histórias em quadrinhos publicadas atualmente no Brasil, né, que é o Menino Caranguejo, e temos aqui o Seninha, né, são historinhas publicadas atualmente. Na página 48, né, a gente tem aqui a tirinha, né, que é a história contada, uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim também, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos dessas da tirinha. E na página 49, página 48, né, que a gente acabou de falar, e agora 47, 48, no caso a página 49. Aqui a gente tem algumas imagens, né, que estão sendo apresentadas. É possível observar alguns dos principais elementos que compõem as histórias em quadrinhos e as tirinhas, personagens, balões de textos e onomatopeias. Aí aqui nós temos, né, os personagens, né, os principais elementos que se compõem uma história. Então, no caso, para se criar uma história em quadrinhos, nós precisamos, né, organizar esses principais elementos aqui da página 49. Esses elementos compõem as histórias em quadrinho. A gente precisa dos personagens, dos balões de textos e onomatopeias. E aqui na página 49 está nos dando o exemplo, né? Personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. Veja ao lado exemplos de personagens do Seninha e sua turma. Nós temos o Seninha, a Gabi, JJ e Becão, que é o Seninha e os personagens que fazem parte da turminha dele, né, da história em quadrinho. Balões de textos. Os balões de texto são recursos gráficos utilizados em histórias em quadrinhos e tirinhas, entre os diversos tipos de balão. Os mais comuns são os de fala, de pensamento, de sussurro e de grito. Aí nós temos o exemplo: balão de fala, balão de pensamento, balão de sussurro e balão de grito. Onomatopeias. Chama-se onomatopeia a representação do som por meio da escrita. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Observe ao lado alguns exemplos: vrum, arg, splash e boom. Então, aqui são os exemplos de onomatopeias, não é isso? E na página 50, né, nós temos aí uma das histórias em quadrinhos mais famosas, né, que foi citada, né, já no primeiro vídeo aí, né, isso? E esse cartunista brasileiro tornou-se, né, internacionalmente reconhecido por seus livros e personagens, que é o Maurício de Souza, né? Periodicamente adiciona novos personagens à Turma da Mônica, favorecendo a inclusão e o respeito às crianças que têm síndrome de Down.
autismo e deficiência física. Em 2008, deu continuidade ao seu trabalho criando a Turma da Mônica Jovem, destinada ao público adolescente. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza se expandiram para outras mídias, como desenhos animados, brinquedos e jogos eletrônicos. Estão presentes em 40 países e já foram traduzidas para mais de 14 idiomas. Maurício de Souza recebeu, ao longo de sua carreira, diversos prêmios importantes, como o Troféu Yellow Kid Itália, o Prêmio de Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras, Brasil, 1999, a Medalha de Vermeu, França, 2008, e o Prêmio Pulcinella, Itália, 2011. Agora, criança, a gente vai fazer a nossa atividade, tá certo? Vamos seguir essas orientações aqui da página 50, certo? Vamos fazer uma história em quadrinhos. Para isso, siga as orientações abaixo. Letra A. Faça uma história com começo, meio e fim. Crie personagens para a sua história. Para isso, você pode fazer rascunhos. Antes de você passar limpo, você vai fazendo os rascunhos, né? Recorte as páginas 51 e 53 e utilize-as para desenvolver a sequência dos desenhos quadro a quadro. E lembre-se de deixar espaço para os balões. Faça os textos com letra legível. Letra D. Crie um título para a sua história. Junte a sua história com as dos colegas para formar uma revista de histórias em quadrinhos. Produzam uma capa para a revista e crie um nome para ela. Então, crianças, a nossa tarefa é isso. Nós vamos aqui, no caso, né, vocês irão criar, né, uma história em quadrinhos, seguindo todas essas orientações que foram repassadas para vocês. Não é necessário que vocês recortem a página 51, só se realmente vocês quiserem, mas vocês podem deixar aqui no livro. Vocês podem fazer o rascunho lá no caderninho de artes de vocês e depois passar limpo, tá bom? Então, criança, a tia encerra aqui. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Não deixem de retirar as dúvidas de vocês. Me chamem no particular, a tia está disponível. Desejo um bom dia, um abraço em todos vocês. Fiquem com Deus.